Quero saudar os amados irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um versículo para meditação e elevo espiritual na vida de muitos. Em Isaías, capítulo 26 e o verso 20, Isaías, livro do profeta Isaías. Isaías é um profeta conhecido como um dos profetas maiores, não é porque ele foi um profeta grande, é porque tem muitos capítulos escritos, né? Então, Isaías, no capítulo 26 e o verso 20, que diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Esses dois versículos, ou versículo 20, nesses dias já ouvimos bastante, né? No Facebook, muitos citando esse versículo do capítulo 26 de Isaías, né? Que seria-se uma profecia para os nossos dias de hoje, né? Onde que o povo teria que ficar trancado dentro da sua casa, isolado, para que não viesse a ser atingido por esta peste que está rodando por aí afora, né? Mas para quem conhece o livro de Apocalipse, para quem conhece a Bíblia Sagrada, que essa profecia do 20, 21 ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Isso é uma profecia que o próprio Deus ele está usando a vida do profeta Isaías, para quem usou esse versículo e disse que está se cumprindo hoje, esse versículo 20, vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti e esconde só por um momento, até que passe a ira. Esse verso 20, amados e queridos irmãos, ele vai se cumprir ainda. Está falando, eu quero ler um texto aqui como um base para você entender em Mateus capítulo 24 e o verso 13, que diz assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Que fim é esse, né? Jesus ele inicia o capítulo 24 falando aos discípulos, né, sobre os princípios de dores. É o período que nós temos adentrado, né, que estamos passando, né, sobre os princípios das dores. Jesus ele relata sobre alguns sinais no 24 que aconteceria nesse princípio das dores. E depois Jesus fecha dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que fim é esse que Jesus está falando? É esse fim que nós vamos entender aqui neste verso, verso 20, que quando o Senhor está dizendo vai, é uma ordem de Deus. Como Deus está dizendo vai, para quem e para que tempo e para que período Deus está dizendo vai. Amados irmãos, diz a Bíblia Sagrada que a igreja vai se passar por um processo, o processo do arrebatamento. Do 24 de Mateus, a qual eu li, vai se dar um início ao fim. Quando que se dará o início, o fim? Para quem leu o Apocalipse, nos selos, a qual foi aberto o primeiro selo, que representa
o cavalo branco, que não é Jesus, é o anticristo, é o homem da iniquidade, que ele vai se manifestar quando a igreja for arrebatada, retirada da terra. Se dará o início ao fim, o começo do fim, para você entender melhor a palavra de Deus. Vamos passar pelos princípios das dores, que estamos passando pelos princípios das dores. Depois a igreja será retirada, será arrebatada. Diz a Bíblia Sagrada que primeiro aqueles que morreram em Cristo, depois nós que estamos vivos, vai dar sim um encontro entre aqueles que morreram em Cristo como aqueles que estão vivos. Quando Jesus chamar, ouvir o toque da trombeta, eles vão subir. Primeiro o grupo daqueles que dormem, morreram em Cristo. Segundo, nós que estamos vivos e vamos se encontrar. É aqui que se inicia o verso 20, que Deus, ou o próprio Jesus, que vai vir buscar a sua noiva, que a igreja vai dizer: vai, povo meu. Para onde que Jesus está dizendo: vai, povo meu, entra nos teus quartos. Jesus, antes de partir da terra, Jesus disse que iria preparar um lugar onde que haveria muitas moradas, muitos lugares. É esse lugar que Jesus ele está dizendo que ele foi preparar quando nós formos arrebatados, junto com aqueles que já dormem, morreram em Cristo. O Senhor está dizendo: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde por um momento até que passe a ira. Se você vê no finalzinho do verso 20, a ira. Que ira é essa? É a ira a qual eu falei, que se dará o início da tribulação, que se dará o início do começo do fim. É aqui que tem a base desse verso 20, que o Senhor vai cumprir. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde por um momento até que passe a ira. A igreja vai estar no céu, nas bodas do Cordeiro. Primeiro é o tribunal de Cristo para entrega dos galardão. Segundo, a boda dos Cordeiro, a boda do Cordeiro. Enquanto isso, o período dos 7 anos na terra é este período, o período que aquele que ficou na terra vai se passar uma grande ira. E no verso 21 diz assim: porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. O período da tribulação é um período de castigo. Se você não conhece a Bíblia, se você jamais teve esta oportunidade de examinar, examine o livro de Apocalipse, onde que se dá o início do cavalo branco, depois vem vindo os selos, vem vindo sendo aberto, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, e vem se abrindo, até que chega no 7º selo, que se abre e abre-se a porta para as trombetas. E as trombetas serão tocadas, cada uma será tocada, e vai vir muitas e muitas coisas sobre a terra. Depois vem pior também os cálices derramado dentro deste período dos 7 anos, 3 anos e meio, a qual o anticristo faz aliança, a qual o anticristo ele começa a trazer uma falsa paz